Temos o circo, falta o pão. Olha, é com essa frase que é, nossa, um soco no estômago, que a gente começa a nossa conversa de hoje. É forte, né? Muito. Ela vem de uma crônica afiadíssima, publicada pelo Wagner Salles, da TV Igarapava. E o material que a gente tem em mãos é, assim, um raio-x das prioridades da administração da cidade. Uhum. E o nosso objetivo aqui é mergulhar fundo nessa metáfora, entender que circo é esse e, principalmente, por que o pão está faltando. E olha, é um debate que, à primeira vista, pode parecer antigo, essa história de pão e circo, né? Sim, super clássico. Mas o que a crônica faz, e isso que eu achei genial, é tirar isso da teoria e jogar na nossa cara com dados, com números bem atuais de Igarapava. Exato. Não estamos falando de Roma antiga, estamos falando de uma cidade do interior de São Paulo, agora, em 2025. É um caso de estudo muito concreto sobre como as escolhas de um governo impactam a vida das pessoas. Por isso que vale a pena olhar de perto. Certo. Então vamos lá. O autor fala em circo. A primeira coisa que a crônica faz é nos mostrar exatamente como esse circo está sendo montado. E os números são impressionantes. São. Ele descreve a coisa toda como um Halloween continuado, um susto que chegou em forma de editais públicos. E que susto, né? Porque o primeiro edital que o texto destaca é um pregão eletrônico, o de número 039-2025. E o valor é? O valor é de 5,8 milhões de reais. É muito dinheiro. E o destino é o que eles chamam de registro de preços para alugar infraestrutura de evento. Infraestrutura tipo o quê? Pensa em tudo. Palcos gigantes, galpões, tendas, som profissional, aqueles canhões de LED. Toda a parafernália para uma festa de grande porte. Espera um pouco, só para a gente entender direito. Esse negócio de registro de preços, o que significa na prática? Quer dizer que a prefeitura vai gastar esses 5,8 milhões de uma vez só? Ótima pergunta. Não, não necessariamente. O registro de preços funciona assim, como um grande cardápio pré-aprovado. Ah, entendi. A prefeitura negocia e trava os preços com os fornecedores para esses itens todos. Isso permite que, ao longo do ano, ela possa contratar esses serviços de forma mais rápida, sem precisar de uma nova licitação a cada vez, até atingir aquele teto. O teto de 5,8 milhões. Exato. Ou seja, não é um cheque já assinado, mas é um plano, uma intenção bem clara de gastar até esse valor em festas. É uma reserva de orçamento para o circo. Entendi. É como ter um limite altíssimo no cartão de crédito só para festas. E tem mais, né? Não para por aí. Não para. Complementando esse investimento pesado, a crônica aponta um outro edital, o 049-2025. Esse é menor, mais simbólico, R$ 827 mil. E para quê? O texto descreve esse como sendo para as alegrias mais simples. E aí a lista é quase infantil. Aluguel de trenzinho, pula-pula, tobogã inflável. Carrinho de pipoca, algodão doce. Exatamente, carrinho de pipoca e máquina de algodão doce. Puxa, juntando os dois, a gente passa de 6,6 milhões de reais. Para uma cidade com os desafios que a gente vai ver a seguir, esse número soa, sei lá, desproporcional. Uhum. A primeira coisa que eu pensei foi como isso se compara, por exemplo, com o orçamento para outras áreas. A crônica dá essa dimensão? Olha, a crônica não chega a entrar em comparações orçamentárias diretas, mas o ponto central que o autor levanta é justamente esse, o da proporção. Certo. A soma desses valores não sugere um evento comunitário pontual, mas a criação de uma estrutura quase permanente para a realização de festas. A conclusão que o texto nos apresenta é direta. O circo está montado, com luzes, fumaças, som alto e algodão doce garantido. E a partir daí ele nos força a perguntar. Exato. Beleza. E o que tem por trás das cortinas desse circo? E aí que a análise fica pesada. O autor joga um balde de água fria nessa imagem toda festiva, com o que ele chama de duras verdades econômicas de Igarapava. Ele vira moeda e o cenário é outro. Completamente outro. O primeiro dado é demográfico. A cidade está encolhendo. Depois de décadas de crescimento, a população caiu 12,3% nos últimos 5 anos. Isso é muita gente indo embora. E não é só isso. Quem fica está envelhecendo. E mais rápido que a média do estado de São Paulo. Nossa! O índice de envelhecimento da cidade, segundo o texto, é de 77,3%.
enquanto a média estadual é de 65,8%. Na prática, isso significa uma base de consumidores menor, mais madura e uma força de trabalho que está diminuindo. É um sinal de alerta para qualquer economia, né? Com certeza. Isso me faz pensar, será que esse foco todo em festas não seria uma tentativa, talvez, sei lá, meio desesperada ou mal planejada de tentar segurar os jovens que ainda estão lá, ou de criar uma imagem de cidade legal para atrair gente de fora? É uma hipótese plausível. Essa de criar uma política de imagem. Mas a crônica argumenta que, se essa é a intenção, ela parece ignorar a raiz do problema. Que é a falta de pão. Que é a falta de pão, a falta de oportunidades econômicas reais. O texto descreve um ambiente de negócios difícil para o crescimento de novas empresas. A economia local, segundo a análise, gira em torno de 2 grandes eixos. A indústria do açúcar e a própria prefeitura, certo? Exatamente. A usina de açúcar e a administração pública. Juntas, elas respondem por mais de 38% dos cerca de 6.400 empregos formais da cidade. E qual o problema disso? O problema é que essa dependência de só 2 setores pode criar um ciclo vicioso, sabe? Sem uma economia mais diversa, com novos negócios surgindo, tem menos oportunidade, o que incentiva os jovens a saírem. E com menos gente? Com menos gente e menos atividade econômica, a pressão sobre a prefeitura para ser a principal provedora de tudo, emprego, renda e até lazer, só aumenta. Isso talvez explique, em parte, a tentação política de investir tanto em eventos populares que dão um retorno de imagem rápido, em vez de apostar em desenvolvimento econômico de longo prazo, que é mais lento e menos visível. Faz todo sentido. É um ciclo que se retroalimenta. E a crônica ainda aponta a questão da renda, que é o pão na sua forma mais literal. O salário médio formal na cidade é de R$ 2,7 mil. Pois é, bem abaixo da média do estado de São Paulo, que é de R$ 3,9 mil. Muita diferença. E tem um dado ainda mais impactante. Quase metade da população de Igarapava, 49,6% para ser preciso, está nas classes de rendimento mais baixas, as classes E e D. Metade da população. Metade. Então, quando você coloca esses 2 quadros lado a lado, de um lado, um plano de mais de 6 milhões de reais para festas. Do outro, uma cidade que encolhe, envelhece, com uma economia frágil e onde metade da população tem uma renda muito baixa. O contraste é gritante. Sim. É quase como ver alguém com aluguel atrasado comprando uma TV de 80 polegadas. A prioridade parece invertida. Essa imagem é perfeita. E é aqui que o autor pega a expressão pão e circo e dá uma virada nela. A ideia original, lá de Roma, era dar comida e diversão para manter o povo distraído, né? Isso. Mas a crônica argumenta que em Igarapava a coisa é diferente. A frase que ele usa é: temos o circo, falta o pão. A inversão é sutil, mas, nossa, é muito poderosa. É um ponto crucial. E o autor tem o cuidado de não ser contra a cultura ou lazer. A crítica fácil seria dizer, festas são inúteis. Mas não é isso. Não, claro que não. A questão que ele levanta é de proporção, de escala e principalmente de custo de oportunidade. O argumento central é: o que a cidade deixa de ganhar quando decide alocar milhões de reais em entretenimento? Que buracos deixam de ser tapados, que escolas deixam de ser reformadas. Exato. Que postos de saúde deixam de ser equipados. Ou seja, o circo aqui é visto não apenas como um gasto excessivo, mas como uma distração que mascara a ausência de soluções para os problemas de verdade, para a falta do pão. A crítica é sobre a escolha de priorizar o que brilha em vez do que estrutura. Perfeito. A questão fundamental que a crônica coloca na mesa é se o volume de recursos para o entretenimento é compatível com a realidade socioeconômica do município. E pela análise apresentada, a balança está claramente desequilibrada. O texto argumenta que esse tipo de gasto, nessa escala, não contribui para a construção de uma sociedade justa e equitativa. Mas eu achei muito interessante que o texto não se contenta em só apontar o dedo e descrever o problema. Ele vai além e aponta uma direção, um caminho, para tentar reequilibrar essa balança. E a solução, segundo o autor, está em 2 palavras:
Mobilização social. Sim, e é importante a gente entender o que isso significa no contexto do texto. Não é só uma sugestão vaga de "o povo precisa reclamar". Não é só isso. A crônica fala em participação ativa da comunidade, a cobrança e o engajamento cívico. É um chamado para que os cidadãos deixem de ser apenas espectadores, seja das festas ou dos problemas, e se tornem protagonistas. Protagonistas na fiscalização e nas decisões da cidade. Então a ideia é que a própria população se torne um contrapeso para essas decisões administrativas. Cobrar para que os governantes justifiquem suas escolhas. Exatamente. O objetivo final dessa mobilização, como sugere o texto, seria forçar uma prestação de contas. Garantir que as prioridades do governo estejam alinhadas com as necessidades reais da população. E como fazer isso? É sobre usar as ferramentas da cidadania, né? Conselhos municipais, audiências públicas, a própria cobrança nas redes sociais. Tudo isso para garantir que os recursos públicos sejam usados para construir um futuro mais sólido para todos, e não só para financiar o brilho passageiro dos eventos. A responsabilidade, no fim das contas, é compartilhada. Ok, então, para amarrar tudo que a gente discutiu, a crônica do Wagner Salles nos desenha um dilema bem claro. De um lado, um plano de gastos que passa dos 6,6 milhões de reais para montar uma superestrutura de festas em Igarapava. E do outro, uma realidade documentada com dados de uma cidade que enfrenta um encolhimento populacional, envelhecimento acelerado e uma economia frágil. Com quase metade dos seus moradores em classes de baixa renda. O contraste é brutal. Pois é, e o texto aponta a mobilização social como a ferramenta para resolver essa equação. O que nos deixa com uma reflexão final que vai além do caso de Igarapava e serve para qualquer cidade. Qual seria? A crônica nos faz pensar como uma comunidade pode transformar a indignação pontual, aquela que surge com a notícia de um edital como esse, em um mecanismo permanente de vigilância e influência sobre o orçamento público. Boa pergunta. Mais do que só reagir a uma decisão já tomada, como os cidadãos podem se organizar para participar ativamente da definição de prioridades? Como garantir na prática que o pão, a saúde, a educação, a infraestrutura, a oportunidade venha sempre e de forma inegociável antes do circo?